Vivemos em um mundo onde nós temos acesso a muita informação de maneira extremamente rápida, seja em conteúdo ou outras formas. Nós sempre temos uma quantidade massiva de conteúdo na palma das nossas mãos. Com um grande número de informação, logo, nós temos um grande número de pensamentos sobre nós, nossa realidade e sobre essas informações. Nesse vídeo, eu vim dizer que talvez você pense demais, mas tá tudo bem. Mais ou menos no início desse ano, eu comecei a fazer terapia. E quando eu entrei na terapia, eu tinha um objetivo muito claro, que inclusive eu comentei com a minha terapeuta. Eu queria simplesmente parar de pensar. Normalmente eu sou uma pessoa que pensa muito, e isso estava me incomodando bastante. Esse era justamente o ponto principal para eu me dispor a ficar numa chamada com alguém, falando sobre meus problemas, sobre meus planos, meus traumas, etc. Eu juro que eu acreditava que essa seria a solução dos meus problemas. Eu acreditava que se eu parasse de pensar, então tudo estaria tranquilo. Mas como você aí já deve ter imaginado, não aconteceu isso. Pelo contrário, eu comecei a pensar muito mais sobre meus problemas e questionar as minhas próprias ideias, ações, reflexões, etc. E você pode estar se perguntando, beleza, Eli, mas qual que é a relevância disso para o tema? Óbvio, além de um testemunho pessoal, eu queria mostrar que pensar por si só não é algo ruim. Na verdade, é justamente isso que nos diferencia dos animais, o raciocínio. Isso é tão verdade que eu aposto que você já ficou impressionado com animais demonstrando um raciocínio, como esse vídeo do polvo abrindo um pote. Você conseguiu perceber? É uma ação tão simples abrir um pote. Você faz isso e já fez isso inúmeras vezes na sua vida inteira. Eu duvido você dizer aí pra mim nos comentários quantas vezes na sua vida você abriu um pote. Eu tenho certeza que você nunca parou pra pensar ou nem pra contar uma coisa dessas. Via, você percebe como é impressionante como nós vemos isso de uma maneira tão diferente quando é um outro animal fazendo? O primeiro pensamento que você tem quando você vê um polvo abrindo um pote, você pensa, nossa, que animal inteligente. Isso é fascinante. Pensar e refletir são as maneiras como o homem se compreende como um ser vivente, entendendo as suas vontades, desejos, sonhos, medos e dentre muitas outras coisas. O pensamento é essencial para nós seres humanos. Além disso tudo, o cérebro também produz o pensamento como uma forma de autopreservação, e eu tô falando da ansiedade. Um dos sintomas constantes da ansiedade, além dos sintomas físicos que ela demonstra, é justamente um excesso de pensamentos, muitas preocupações normalmente. E isso acontece porque o nosso cérebro cria esses pensamentos como uma maneira de se autopreservar de certas situações. O nosso cérebro, ele cria a ansiedade como uma ramificação do medo, e através disso ele tenta se preparar para alguma situação, liberando adrenalina no nosso corpo e contraindo os nossos músculos, nos deixando ansiosos. Óbvio que o foco desse vídeo aqui não é a ansiedade, abordei porque ela faz parte aqui do tema, mas enfim, não é esse o foco. E eu também não tô querendo vir aqui e abordar um quadro pesado de ansiedade, até porque o meu quadro que eu estou me baseando agora é leve. O ponto que eu gostaria de chegar é justamente no fato de sermos criteriosos com os nossos pensamentos. Você com certeza já ouviu a típica frase que tudo em excesso faz mal, e com os pensamentos não é diferente. Quando nós pensamos muito, sem critério, não paramos para analisar o que nós estamos pensando, obviamente a gente cria um amontoado de coisas na nossa cabeça. E isso vai deixar a gente confuso, preso. E nesses momentos que isso acontece, a gente deve parar um pouco e refletir o que a gente está pensando. Uma coisa que acontecia e ainda acontece esporadicamente comigo é eu começar a ruminar coisas que aconteceram no meu passado. Problemas, dores, intrigas, essas coisas que não venho comentar. Mas enfim, isso acontecia e eu ficava ruminando meus pensamentos, ficava literalmente preso nos meus pensamentos, totalmente sem foco, etc. Isso daí me gerava uma crise de ansiedade até que forte. O que minha terapeuta me sugeriu fazer neste momento? Além das técnicas de respiração que ela me ensinou, ela pediu para mim fazer uma coisa simples, refletir o porquê que eu estava pensando naquilo. O que aquilo dali estava querendo me dizer? Tipo assim, por que eu estava pensando? Entender o meu pensamento. E a gente tem que ser criterioso nesse nível, ao ponto da gente entender o porquê que a gente está pensando aquilo. Se questionar realmente, o que esse desejo está querendo me dizer, quando se trata de desejos, ou o que esse medo está querendo me dizer. E assim entender o que a gente está sentindo. A gente deve tratar o nosso cérebro e os nossos pensamentos como nós tratamos uma conversa de amigos. Quando nós estamos conversando com os nossos amigos, nós ouvimos o que eles têm a dizer, pensamos naquilo, refletimos e damos a nossa opinião, abolamos um argumento. Vamos buscar fazer o mesmo com o nosso cérebro. Devemos buscar refletir, entender o que estamos pensando e assim edificar a nós mesmos através dessas coisas. Óbvio que isso aqui não é uma receita pronta para o fim da ansiedade, mas vai te ajudar, espero, assim como me ajudou. O ponto nesse vídeo é simplesmente dizer que pensar por si só não é ruim.
Pensar é uma coisa natural e é o que faz da gente seres humanos também. Nós estamos na sociedade que nós estamos hoje porque muitas pessoas começaram a pensar, e isso é maravilhoso. Só que agora nós temos que tomar controle dos nossos pensamentos, para que assim a gente também possa construir uma pessoa melhor em nós. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham curtido esse novo estilo de vídeo que eu estou tentando fazer. E é isso. Obrigado por terem chegado até aqui, e eu sou o Eli. Até a próxima.